Oi, gente, boa noite. Boa noite, Abner. Boa noite, galera. Fala aí, gente, tudo bem? Boa noite a vocês todos e todas. É um prazer estar aqui essa noite. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial, que é o Hamilton, mas eu queria pedir para que a gente aguarde juntos aqui mais uns 3 minutinhos para que a galera consiga ir entrando, tá bom? Então, tem gente de outros planetas também que estão entrando e aí a conexão lá tá meio... O Wi-Fi lá de Saturno lá tá zoado, fiquei sabendo. Aí até todo mundo conseguir entrar para a gente começar nosso encontro aqui. Então, mais uns 3 minutinhos, beleza? Enquanto isso, você vai escrevendo boa noite aí para a gente ficar falando boa noite daqui. Boa noite aí, boa noite, boa noite. Boa noite, boa. Enquanto isso, eu vou pôr um som aqui. Acho que eu vou pôr resgate para dar uma moral para os irmãos, né? Belinha, tem recados? É que a gente fez a votação sobre a aula do dia 7. Acho que isso a gente pode falar no final, né? Que tem mais gente. Pode ser, mas agora pode terminar, porque a galera vai ficar todo mundo curioso agora. É dia 7, que é 7 de setembro, feriado, né? Embora esse ano, não sei se ficar alguma coisa, mas nós vamos ter aula no dia 8. Nós já temos até o professor, dia 8, na terça-feira. E logo mais a gente divulga o professor, é alguém muito especial. Assim como todos são muito especiais. Acho que vai ser bem legal. Quem não puder, porque a gente segunda, às vezes já se organizou para segunda, não tem nenhum problema, a gente disponibiliza o link para você assistir depois. Então, só para vocês estarem cientes. Beleza. Outra coisa, gente, querida, é que algumas pessoas me perguntam, cadê a mulherada para dar aula? E elas estão agendadas. É que a gente fez todo o esquema na agenda da galera que podia, né? Então, aí a gente foi confirmando com quem já estava podendo e a gente foi... E a mulherada está aí também, graças a Deus. Elas estão do meio para o fim, vão dominar, mano. Só as minas. Graças a Deus. Beleza? Deixa eu pôr a musiquinha. A gente está travando para todo mundo? Ou tá tranquilo? Tá todo mundo conseguindo ouvir numa boa? Eu recebi umas mensagens aqui que tá travando. Às vezes é a própria conexão. Não. Eu vou chamar o teu nome. Eu vou chamar o teu nome. Então tá normal. Acho que para
Vamos ver se melhora aí. É a conexão em São José do Rio Preto, velho. É o interior demais lá para o Wi-Fi. Até o Wi-Fi tá longe. Gente, só mais uns minutinhos que a gente tá recebendo a galera que tá entrando aqui. Beleza? Gente boa, olha só. Deixa eu apresentar o Hamilton para vocês. Não sei se todo mundo conhece, mas o Hamilton é gente boa de Deus na terra e ele é pastor lá na igreja Casa da Rocha, em Guarulhos. Bem legal, fica na rua Padre Pio XII, se eu não me engano, porque uma vez eu fiquei de lá e errei tanto o endereço que eu decorei. Eu sei que é um dos papas aí, Pio. É um Pio de papa. E o Hamilton, ele, além de ser pastor, estuda aí teologia, né? Tá todo teólogo, mas eu acho que ele é muito conhecido por ser guitarrista da banda Resgate. O Resgate já está aí há mais de 30 anos na estrada, né? Foi a banda que eu ouvi quando eu era pequenininho. Eu ouvi por acaso, porque na época era pecado ouvir rock na igreja, né? E aí era meio subversivo. Aí eu pedi para minha mãe comprar um CD de rock para mim. Também era caro CDs na época, né? E aí minha mãe foi lá comprar uma banda de rock. Ela falou, fala uma banda aí de rock aí de Deus, né? Eu não sabia, eu conhecia Queen, né? Black Sabbath. Aí vai ter que ser de Deus, né? Aí eu falei, compra Petra, mãe. Não esquece, ó, Pedro, Pedra, Petra. Aí ela foi lá e voltou com um álbum do Resgate. Eu falei, o que tem a ver, mãe, Resgate com Pedra? Eu falei, eu não achei, meu filho. A moça falou que de rock só tem esse aí. Aí o de só tem esse aí chegou lá em casa, pô, gostei pra caramba. Era o CD verde do Resgate e bem grunjão, assim, na minha época, era o que tava na época, né? É o que tava na moda. Então foi assim que eu conheci o Hamilton, primeiro ouvindo ele, depois vendo, quando saiu o acústico do Resgate, eu comprei em VHS, mano. Pensa, era velho demais. E aí eu emprestei pro irmão da igreja, desgraçado roubou. Porque se tem um lugar que os caras roubam livro, CD e fita VHS é na igreja, né, mano? Aí roubaram lá. Mas aí, graças a Deus, depois a vida nos encontrou. E eu tive o prazer de estar em Guarulhos, já encontrei com o Hamilton em alguns festivais, em Goiânia também. E eu convidei ele para falar para nós hoje sobre música, porque é a praia dele, música, é mais ou menos, né? Mas para a gente conversar sobre essa parada de música, de louvor, adoração, uma conversa mesmo, na paz, como todas as outras. E depois aquele tempinho para a gente fazer pergunta, e vai ser um tempo muito legal. Beleza, gente? Então o Hamilton, ele vai falar para nós aí sobre música, louvor, adoração e tudo mais. Reserva as tuas perguntas para o final, que aí a gente faz aquele pacotão das perguntas. Beleza? Hamilton, você já tá aí de boa, mano? Solta o microfone aí. Me ouvindo bem? Você tá chique, hein, mano? Então, aqui é o seguinte, aqui é melhor do que aquele microfone do Silvio Santos, é esse aqui, ó, pô. Olha só, isso é chique mesmo, fica piscando e tudo. Chique, beleza, chique. Mano. Ó, Hamilton, obrigado por você estar aqui com a gente. É isso, cara. Velho, fica à vontade. De boas. Obrigado vocês pelo convite. Não agradece não, porque depois o boleto chega, aí você vai ver qual que é, viu? Pode mandar o boleto que eu encaminho aqui para a Bela que ajeitou tudo. Brincadeira. A grana é do jeito, hein? Tudo bem? Ô, Milton, só o último recado aqui. Pode falar. Para a galera, quem puder e quiser também, bota mudo no microfone aí, que facilita não ter ruído. Aí você pode brigar com a esposa, xingar o vizinho, ouvir música, ver novela, tudo enquanto o Milton está falando que nós não vamos nem desconfiar.
Faz aquela Beleza? cara de que tá gostando, só para... É, e já é. E já era. Valeu, Milton, manda Valeu, bala, velho. Gito. Obrigado, queridão. Obrigado pelo convite. Boa noite, gente. Muito legal estar. Esse negócio tá esquisito, né? Muito legal estar aqui com vocês. Mas aí eu tô aqui, você tá aí. Mas, bom, tamo junto, né? Obrigado pelo carinho do convite, Gito. E eu me sinto, assim, ao mesmo tempo feliz, mas cheio de responsabilidade para conversar com vocês, porque a formação da espiritualidade de alguém é uma coisa que a gente leva muito a sério, né? Como o Gito falou, eu sou pastor lá na comunidade A Casa da Rocha, ali em Guarulhos, e esse negócio de cuidar do coração dos outros, da formação teológica dos outros, da vida dos outros, é um negócio que a gente leva muito a sério. Mas eu agradeço a Deus que Ele me dê graça, né, para a gente ter uma boa conversa hoje. Eu quero convidar vocês a orar. Eu sou crente, né? E crente daqueles que ora, assim, sabe como é que é? Lê a Bíblia e tal. Então, vamos pedir para Jesus abençoar a gente nesse papo aqui, tá bom? Querido Jesus, obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Quero te agradecer por essa conversa e pedir que o Senhor nos dirija em tudo aqui, para que aquilo que a gente vai conversar aqui seja teu instrumento na minha vida, na vida dos meus irmãos. Que seja um papo que acrescente a espiritualidade de cada um deles, que nos aproxime do Senhor, que traga a tua vontade, a tua direção para a vida da gente, que faça a gente aprender um pouco mais o que é caminhar contigo e que a gente faça isso, faça dessa noite uma boa noite para tudo isso acontecer. Senhor, obrigado, me dá graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, olha só. Obrigado aí, Gito. Eu, como o Gito falou, toco guitarra na Geriátrica Banda Resgate, né? 31 anos de banda, estamos aí sobrevivendo por aparelhos, estamos aí tentando manter a banda acontecendo. Mas a minha história com a música, e aliás, eu resolvi aqui trazer algumas coisas nessa conversa que vão além da música. Quando aparecem essas coisas tipo assim, louvor, adoração, sei lá, a gente sempre pensa em assuntos ligados a o que a Bíblia diz sobre música no Velho Testamento e o que a Bíblia diz sobre música no Novo Testamento, né? Pode dividir em vozes o coral, tem que ser uníssono, chama de altar, chama de palco. E essa conversa minha não vai ter muito a ver com isso, não. Eu acho que a gente pode falar de alguma coisa um pouco mais ampla, além da música, a gente pode falar um pouco sobre arte. O Gito falou essa rápida apresentação, que aliás me deixou muito lisonjeado aqui, e eu toco com o Resgate há 31 anos, né? A gente completou 31 anos agora em maio desse ano, e estamos tentando, né, manter a banda viva e caminhando. Mas a minha história com a arte é praticamente desde que eu nasci. Eu nasci num lar cristão, meu avô, pastor batista no interior de São Paulo, seu João Ferreira Gomes, e cabra batistão, assim, daqueles muito sérios. Tocava violão clássico, transformava os hinos da harpa em arranjo de violão clássico. Eu cresci vendo ele tocar algumas vezes. Por parte da minha mãe, sempre teve essa coisa da arte e da música. A igreja estimula muito essa questão da música, né? Então, eu tinha um tio meu que faleceu alguns anos atrás, que era tecladista, organista, né? Hoje o cara toca teclado, naquela época tocava órgão, aqueles órgãos que precisava fazer fuque assim no pedal para ele poder dar o som, piano também. A gente cantava no coral, meus pais sempre cantaram no coral. A igreja, nesse aspecto, eu acho que é muito legal, né? Eu sou fã da igreja local, assim, eu acho um instrumento de Deus maravilhoso a igreja, quando ela vai pelo caminho do evangelho sério, né? E eu acho que a igreja é um berço para que a arte apareça. Então eu fui criado nesse negócio todo aí de arte, para cá, música para cá, música para lá, cantava já no coralzinho da igreja, essa coisa toda. Então a arte e a música sempre tiveram presentes na minha vida de uma forma muito forte, né? E quando eu tinha meus 14 anos por aí, o meu irmão chegou em casa com uma fita BASF. Não precisa levantar a mão para dizer que sabe, que conhece o que é isso, porque você vai se entregar, que é velho como eu. A fita BASF, fita cassete e caneta
são dois instrumentos, duas coisas que se relacionam de um jeito louco. Qualquer dia, quem não sabe, vai dar uma gugada aí que você vai aprender. Meu irmão chegou com uma fita BASF preta e laranja em casa, com uma coletânea do Queen. E eu era um crente, assim, meio fechadinho na igreja, tal, adolescente e tal. E quando eu ouvi aquele troço, aquilo ali fez um bem demais para mim, né? Aquela música, aqueles vocais, aquelas guitarras, aquela coisa toda. E a música ganhou um novo sentido para mim, né? Descobri uma coisa que até então eu não conhecia. A partir daí, a música ganhou mais espaço ainda na minha vida, ganhou mais espaço, e eu comecei, inclusive, a ter problemas, porque era uma igreja tradicional, essa coisa toda, né? E eu não conseguia muito bem lidar com essa separação mundo e igreja, que era muito forte naquela época, ainda continua muito forte em algumas igrejas, ainda hoje, mas aquilo de alguma forma mudou a minha vida. Eu sempre fui muito influenciado, e a música sempre teve muita força dentro da minha forma de ser. E eu me descobri como um artista, percebi que eu era um artista. Esse negócio de arte, de um modo geral, sempre teve presente, né? E aí veio o resgate, alguns anos depois, eu tinha 20 anos de idade, mais ou menos, o pessoal da banda chegou nessa igreja, que era uma igreja um pouco... Ela era tradicional, mas nem tanto, outras eram muito mais tradicionais. O pessoal chegou, o pessoal da banda, o Marcelo chegou, depois chegou o Zé, a gente começou a tocar junto guitarra, primeiro tocando lá no louvor, eu tocava no louvor. Quando o pessoal chegou, daqui a pouco as coisas se convergiram, né? Todo mundo gostando de música e de rock. Aí eu e o Zé começamos a tocar, a ter aula com o mesmo professor lá na Zona Sul de São Paulo. E daqui a pouco a conversa foi, vamos montar uma banda, e a gente montou uma banda. E a gente está aí tocando esses 30 anos. Mas o que eu quero destacar mesmo, dentro dessa conversa inicial, é que a música e a arte sempre tiveram muita força, muita importância para mim, né? Ela faz parte da minha vida de um jeito muito forte. Às vezes, eu ouço algumas coisas, e, aliás, eu sei que não sou só eu que passo por isso, mas às vezes eu ouço algumas coisas que me remetem ao quarto da minha casa, quando eu morava com os meus pais, e eu punha lá o disco do Pink Floyd, por exemplo, e eu fechava os olhos e ficava ouvindo aquilo lá. Eu sinto o cheiro do quarto da casa da minha mãe. É impressionante o poder que a música tem. Me refiro a mim, mas acho que a todo ser humano que gosta de arte tem o seu link emocional, né? O seu link afetivo com a música. A gente costuma dizer na banda que quando a gente faz uma música, é uma verdade, você faz uma música e lança essa música, ela não é mais tua, ela se torna a música de quem a escuta. E aquilo entra na vida da pessoa, linka momentos, linka situações, e aquilo nunca mais se perde. Os crentes não gostam de usar essa palavra, mas é uma magia, né? É uma coisa muito louca que acontece com a gente, com essa coisa de arte, com essa coisa de música. Eu sou um exemplo muito forte desse poder de influência que a música possui. E essa é uma realidade, inclusive, cientificamente comprovada, né? A música, ela mexe com a questão fisiológica do ser humano. Eu lembro de uma vez que eu era fã ainda gosto muito do Iron Maiden. Aí eu tinha um amigo nessa mesma igreja aí que era meio caretão, assim, né? E como isso faz muitos anos atrás, como eu falei, esse dualismo era muito forte, mais forte do que hoje ainda. E esse meu amigo me ouvia falar, me ouvia citar as bandas, eu assinava aquela Rock Brigade, revista de rock e tal, e ele ficou curioso. E ele quis uma fita para eu poder ouvir, uma fita cassete. Eu emprestei a fita para ele, ficou uma semana na mão dele, né? E ele tinha uma Brasília, você vê como faz tempo. Tinha uma Brasília lá com toca-fita e tal, e ele ia trabalhar e escutando a fita, voltava, e na outra semana ele me devolveu a fita. Eu falei, e aí? Todo assim, né? Empolgado para querer saber o que ele tinha achado do Iron Maiden, né? Você gostou, Regis? Meu amigo Reginaldo, você gostou, Regis? Aí ele falou assim, ó, eu gostei, mas não quero escutar mais não. Eu falei, por quê? Porque quando eu coloco esse negócio aí, pego a minha Brasília e vou dirigindo, começa esse rock pauleira aí, eu tenho vontade de acelerar, me dá um negócio, me deu um troço, dá vontade de correr, né? Eu achei legal, eu lembrei disso porque é a força, né?
é o poder, digamos assim, que a música tem, a maneira como ela influencia a gente. Mas eu resolvi amplificar a coisa e não falar só sobre música, e a gente falar um pouco sobre arte, tá bom? Pensei em falar um pouco sobre arte. Por quê? Porque eu acho que a arte é alguma coisa que contém a música, mas abre outros caminhos, porque de repente aí no meio de vocês tem algum artista plástico, tem alguém que trabalha com outro tipo de arte, com dança, por exemplo, e acho que essa conversa serve para a gente esclarecer algumas coisas que eu penso e que a gente tem desenvolvido nessa caminhada de alguns anos aí, e agora fundamentado um pouco mais na teologia, e que te ajude a lidar com isso. Eu acho que a gente pode começar pensando que a arte ela tem o seu lugar dentro da tradição judaico-cristã de onde a gente vem, né? Você pode pegar o Velho Testamento, você vai encontrar várias manifestações artísticas dentro da história de Israel, dança, cantos, levitas, os famosos, né? O pessoal que fica levitando hoje acha que tem que ser chamado de levita e tal, lá do Velho Testamento, os ourives, os caras que fizeram a Arca da Aliança, tudo a ver com arte, né? E você percebe nessa situação que a arte ela cabe dentro do nosso jeito de viver a espiritualidade cristã, ela cabe dentro do culto cristão, né? Ela, na verdade, é fundamental nesse aspecto, penso eu, olhando justamente a história de Israel e tudo que a gente tem como registro, né? Mas a igreja ela tem uma dificuldade de lidar com o artista. Primeiro, a gente já pode pensar que a palavra artista já não é usada. O cara é levita, o cara não é músico. É esquisito, né? A gente vive um problema de adequar a nossa realidade cristã, a nossa espiritualidade, com a realidade de algumas coisas que são muito básicas. Assim. A gente quer separar demais mundo e igreja e acaba cometendo alguns erros que eu acho que são de uma ordem assim que não deveria acontecer. Por isso a minha proposta é amplificar um pouco isso e falar um pouco sobre arte, né? Eu pensei em dividir essa coisa da seguinte maneira. Eu vou falar primeiro para você o que é que eu penso sobre a arte como instrumento de divulgação do evangelho, tá? A arte como instrumento para evangelizar, como a gente crente gosta de dizer. A arte como instrumento para apresentar o reino para o mundo, já que esse é o propósito de Deus para nós, né? A gente está aqui para glorificar a Deus. E algumas pessoas pensam que glorificar a Deus é virar anjo e ficar né, cantando assim, canto gregoriano, né? Isso glorifica a Deus. Isso é um grande engano, né? A gente glorifica a Deus revelando o Filho. E a gente revela o Filho vivendo. E quem é artista revela o Filho fazendo arte, colocando a sua arte como um instrumento para revelar os valores do reino, né? Então, o primeiro caminho que a gente vai traçar é esse, e nesse aspecto eu tenho muita coisa para falar, e depois a gente entra na questão congregacional, tá bom? Da arte como manifestação da nossa adoração a Deus, do nosso louvor a Deus. Para a gente pensar nisso, na arte como um instrumento para se evangelizar, para se falar do evangelho, eu acho que é fundamental a gente pensar em que era que a gente está. Um problema que o crente tem é que o crente pensa pouco. Por que o crente pensa pouco? O crente brasileiro pensa pouco? Porque a igreja é uma amostra da sociedade, né? A gente não pode se enganar. Eu acho que o crente ainda lê um pouquinho mais do que o pessoal que está fora da igreja, me dá essa impressão, porque tem a Bíblia para ler, tem a revistinha da escola dominical, tal. Mas, de modo geral, a gente tem dentro da igreja uma amostra da nossa sociedade que é preguiçosa para leitura, que tem problemas de analfabetismo funcional, é uma sociedade carente de estímulo à educação. Então o crente segue essa linha aí, gosta de tudo pronto, gosta que cheguem para ele e digam assim, olha, faça isso, e você vai estar agradando a Deus. E o cara não quer pensar, o cara não quer ler nem a Bíblia, que ele confessa ser o livro de fé dele, e aí por diante.
Mas eu acho que a gente não pode deixar de pensar em arte como um instrumento de evangelização sem se lembrar qual a era que a gente está, que momento histórico que a gente está. A gente está na era chamada pós-moderna. Estamos em transição. E eu acho que essa pandemia, essa quarentena vai amplificar, vai, melhor dizendo, agilizar essa transição. Mas eu acho que a gente está na era pós-moderna ainda, né? Então a gente vai se lembrar que a história é dividida em etapas, né? Se tiver alguns professores aí para me corrigir depois, fiquem à vontade. Eu não sou teólogo não, tá, gente? Sou só pastor de uma comunidade bem pequenininha ali em Guarulhos e tá bom demais. Então, se eu der alguma gafe aqui, você ora e pede para Jesus me ajudar. Mas eu acho que a gente pode dividir a nossa história humana em 3 momentos muito importantes. Existem outros, mas esses são muito importantes, pelo menos para a gente chegar ao raciocínio que eu quero traçar com vocês aqui. Primeiro é a era da antiguidade. Na antiguidade, o que é que você tinha ali? Você tinha a igreja como centro de tudo. A igreja respondia a tudo. E por que a igreja respondia a tudo? Porque o homem tinha suas limitações tecnológicas, de conhecimento. Então o cara ouvia um trovão, via um relâmpago, ouvia um trovão, ele não sabia que aquilo era uma descarga elétrica causada pelo encontro das nuvens carregadas, uma positiva e uma negativa lá no céu. Ele achava que aquilo era alguma coisa que não tinha explicação. Quem explicava isso? A igreja. Porque o sobrenatural estava na mão da igreja. Então a igreja explicava tudo, a igreja dirigia tudo, a igreja tinha um papel de esclarecimento e de regra moral para tudo. Tudo era coordenado pela igreja. Você sabe bem, a igreja se fundiu com o Estado a partir de 300, lá com Constantino, aquela coisa toda. Isso seguiu-se por muitos e muitos séculos. Mas é bom só se lembrar isso, a igreja tinha nas mãos toda a resposta e todo o poder, inclusive para a própria questão da espiritualidade do homem, né? E das suas experiências existenciais, da sua experiência existencial. Quem respondia tudo era a igreja, era a fé, era a religião. Aí a gente chega na modernidade. A modernidade já é fruto do famoso iluminismo, do momento em que o homem começa a pensar e começa a entender que aquelas respostas não estavam certas, ou pelo menos não estavam completamente certas. Agora ele tem o conhecimento nas mãos. E ele, então, começa a desprezar, o homem começa a desprezar toda aquela carga de conhecimento religioso e ele acha que ele é que tem todas as respostas. Não é? Por isso que o nome é iluminismo. Fomos iluminados, agora a gente tem a ideia, agora a gente tem o conhecimento, agora quem manda em tudo somos nós. Agora eu não preciso mais desse misticismo, isso é bobagem, isso aí não é nada, isso aí é balela. Agora as respostas existenciais estão no próprio desenvolvimento humano. E assim a gente vai. A gente vai andando até o século XX, digamos assim, né? Quando chega um momento em que nós nos percebemos incapazes de lidar com o mal humano, porque a gente tem tanto conhecimento, tanta inteligência, tanta tecnologia, a gente se acha tão superior, mas a gente não consegue, por exemplo, deixar de ser mal. E aí você tem, no século XX, as 2 guerras mundiais, gente morrendo pra dedéu, e o homem entra em parafuso, porque ele tem tanto conhecimento, mas ele se percebe mal, e ele percebe que as respostas existenciais que ele deseja não estão no conhecimento, e o bem que ele podia fazer com o conhecimento que ele tem não acontece, aí é um parafuso geral. E a gente chega nesse momento que a gente está vivendo hoje, a pós-modernidade, que é um momento de extremo relativismo. Você tem a tua opinião e eu tenho a minha opinião, porque tudo é relativo. Você acha que uma situação é certa e eu acho que ela é errada, e tudo bem, a gente vai ter que conviver com isso. A pluralidade de opiniões é muito grande, o relativismo, né, a visão que a gente tem sobre as coisas é muito distinta, é uma sociedade multifacetada, formas de pensar das mais diversas maneiras, né, muitas crenças, muitas informações, muitas vozes. Esse é o momento que a gente vive.
Antiguidade, tudo era espiritual. Modernidade, tudo era racional. Pós-modernidade, a gente não sabe mais nada. A gente não tem resposta para mais nada. Tudo é muito bagunçado. Esse é o momento que a gente vive. E para a gente falar com as pessoas sobre o Evangelho, a gente tem que levar isso em consideração. Como Paulo, por exemplo, levou em consideração, quando ele estava lá na Grécia, em Atenas, falar para aqueles caras lá, observando a cosmovisão deles e o jeito deles pensarem. Como é que é a igreja? Como é que eu vou falar de Jesus para um amigo? Como é que eu vou pregar o Evangelho para alguém da minha família hoje? É claro que a gente prega com a vida, mas foi-se o tempo em que a gente pegava a Bíblia e chegava para a pessoa e dizia assim, ó, vem cá, eu vou provar para você que isso aqui é verdade. Isso não funciona mais, né? Porque a pessoa ela vai olhar para você e vai dizer assim, tá bom, que lindo esse discurso, então, mas eu tenho a minha verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Existem barreiras muito, muito, muito grandes hoje. O convencimento é uma linguagem que essa geração que a gente está não conhece, né? Eles não querem ser conhecidos. Sabe o que essa geração precisa? O que a nossa pós-modernidade traz como exigência para as pessoas? Relação. Relação é alguma coisa muito importante para esses dias. O que eu digo não importa, mas o que eu vivo importa. Porque justamente por esse distanciamento que é feito pelas múltiplas formas de se apresentar as ideias, as pessoas não querem muito me ouvir, porque ela já tem a ideia dela, ela já construiu o conceito dela. Mas a relação pode mudar isso. E teologia, eu escutei isso do pastor Zé Machado lá no seminário Servo de Cristo, onde eu faço meus estudos lá. Teologia é arte. Teologia não é ciência. Tem a ver com relação. Essa geração, ela quer ver a vida. Aquela coisa das 4 leis espirituais, senta aqui que eu vou falar para você, não funciona mais, né? Então, a grande pergunta é, será que essas pessoas com quem a gente convive hoje, elas querem ser iguais a nós? Se a gente for levar o evangelho para elas de maneira cognitiva, de maneira só técnica, de maneira só o convencimento através de uma conversa, a possibilidade de sucesso é claro que existe, porque o Espírito Santo faz a sua obra, mas ela é muito limitada. Portanto, nesse momento histórico em que a gente está, um bom caminho é a gente perceber que o homem, apesar de 3 eras que eu citei aqui, antiguidade, modernidade e pós-modernidade, terem suas características, o homem é o mesmo. O vazio existencial no coração do homem continua o mesmo. O homem continua precisando encontrar com o seu Criador. O homem carrega dentro de si um buraco, já diz um dos teólogos famosos aí, acho que foi Barth que falou isso, do tamanho de Deus. Isso não tem como mudar. A tecnologia vem, a tecnologia vai, a quarentena vem, a quarentena vai, a modernidade vem, a antiguidade vai, a modernidade vem, o homem continua igual. Ele continua vazio. Um vazio existencial que a gente pode chamar de orfandade cósmica. O dia que eu ouvi isso, eu achei incrível, achei lindo. A gente está inserido num cosmos e esse cosmos foi afetado pelo pecado e o homem foi afetado pelo pecado absolutamente e a gente se sente vazio. É aí que entra a arte, né? Aí que entra a arte. Eu vou ler para vocês uma oração do Nietzsche. O Nietzsche é o filósofo que decretou a morte de Deus, né, lá no século XIX. E olha que coisa interessante, eu vou ler essa oração para vocês, vamos perceber se esse cara queria Deus ou não queria. Diz assim, ó, oração ao Deus desconhecido. Antes de prosseguir em meu caminho e lançar o meu olhar para frente, uma vez mais elevo só minhas mãos a ti, de quem eu fujo. A ti, das profundezas de meu coração, tenho dedicado altares festivos para que em cada momento tua voz me pudesse chamar. Sobre esses altares estão gravadas em fogo as palavras ao Deus desconhecido. Sou teu, embora até o presente tenha me associado aos sacrilégios. Teu sou eu, não obstante os laços que me puxam para o abismo.
Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Eu quero te conhecer, desconhecido. Tu que me penetras a alma, e qual turbilhão invades a minha vida, tu, ó incompreensível, meu semelhante, quero te conhecer, quero servir só a ti. Essa oração foi escrita por Nietzsche, o cara que diz que Deus não existia. Então, o problema desse cara e de outros pensadores é com a igreja, né? É com a religião, mas não é com Deus, porque o homem carrega dentro de si esse vazio e esse problema muito sério. Quando a gente pensa em evangelismo através da arte, e eu já vou pontuar algumas coisas específicas nesse aspecto, a gente tem que olhar para aquilo que o mundo está vivendo, como a gente fez agora, pensando que nós estamos na pós-modernidade, e a gente pode ser um pouco mais focado, um pouco mais pontual. Olhando agora, não só para humanidade como um todo, mas para o ambiente em que nós estamos, que é, por exemplo, a América Latina. Porque há muita diferença na maneira de se enxergar as coisas, não é? Numa sociedade de terceiro mundo como a nossa. A gente vive essas realidades aqui na América Latina, essas três situações que a gente citou agora há pouco, elas estão presentes aqui entre nós. Então, por exemplo, você tem pessoas morrendo com falta de saneamento básico. Aqui, nos bairros do Brasil, não sei onde você está aí, mas nas cidades mais periféricas ou na periferia dos grandes centros, a gente tem isso, quanto mais lá no Nordeste, que eu conheço bem, morei lá. Então, essa é uma realidade pré-moderna, é a antiguidade. O cara morrer porque não tem saneamento básico é o fim do mundo, mas é uma realidade presente entre nós. Também você tem uma força de divulgação, de mídia, por exemplo, muito rápido. Acontece um negócio aqui, em 10 minutos o mundo todo está sabendo. Isso aí já tem a ver com a modernidade, a tecnologia que nos dá essa praticidade, essa coisa toda. Mas a reação das pessoas, ela é pós-moderna. Não estou nem aí. É louco isso. Então, esse é o ambiente que a gente vive na América Latina. Nós estamos inseridos num ambiente multifacetado. O lugar da nossa missão é multifacetado e bem complicado em alguns aspectos, né? Então, você tem expressões de pré-modernidade, modernidade, pós-modernidade, nesse ambiente em que a gente está inserido, né? E não é difícil de você perceber isso. Então, a gente tem que fazer um esforço, é óbvio, para falar com as pessoas, para a gente tornar o evangelho algo dialogável e próximo das pessoas, né? Esse é o caminho que a gente precisa encontrar. E nesse aspecto, eu acho que a arte é um grande instrumento, penso eu. Eu acho que a arte é um excelente instrumento para a gente chegar até o coração das pessoas. Seja música, seja dança, seja teatro, seja o que for. A arte na mão do cristão é um grande instrumento de evangelismo. Abre portas que a gente não consegue abrir de outra maneira por sermos quem somos, por pensarmos como pensamos, por reagirmos à vida como reagimos, já que estamos na era pós-moderna. E não se engane, todos nós somos afetados por aquilo que está ao nosso redor, né? Todos nós somos afetados. Já disse Freud que o homem é fruto do meio em que ele está inserido. Eu acho que ele tem razão, porque a gente pensa do jeito que a gente pensa, porque a sociedade em que a gente está pensa do jeito que pensa e a gente está inserido nela. O evangelho, inclusive, tem um caminho de contravenção nesse aspecto, né? John Stott chama o evangelho de contracultura. O evangelho faz a gente pensar de outro jeito. Mas, querendo ou não, essa é uma luta que a gente tem. E se eu vou pregar o evangelho, se eu vou falar de Jesus para as pessoas, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que transformar o evangelho em algo palatável, eu tenho que alcançar o coração dessas pessoas. E aí que a arte é um instrumento maravilhoso. Por quê? Porque a arte, ela passa por essa barreira que é criada pelo pensamento pós-moderno. Porque a arte, ela encontra caminhos que vão além do racional, além das minhas defesas pré-estabelecidas de conceitos, de valores. Ela entra no coração das pessoas
e ela provoca aquilo que uma conversa não provoca, que um panfleto pode ter muita dificuldade para provocar, que um pregador na praça, como diz uma música do Resgate das Antigas, vai ter muita dificuldade de alcançar. Não estou dizendo que os métodos convencionais de evangelismo não podem ser usados. Eu acho que podem. Mas a arte ela tem um espaço privilegiado nesse momento que a gente está. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu com o Resgate há uns 5 anos atrás. O Resgate sempre foi uma banda com esse perfil aqui, evangelístico. Você vai pegar a nossa discografia, que tem aí 150 músicas ou mais, e você não vai encontrar uma ou outra música que é cantada nas igrejas. Todo som é cantada nas igrejas, essa daí sim, e mais uma ou duas, sei lá. Nosso forte sempre foi falar de Jesus e do evangelho através do rock and roll. E graças a Deus, eu acho que a gente tem uma boa linguagem, a gente sabe fazer o que a gente se propôs a fazer, a gente, né, tenta fazer isso. Mas é muito difícil, porque os caras enxergam a gente como crente, os caras convidam a gente para seminários, convidam a gente para congresso. O Resgate agora, nesse momento, está no limbo, porque os caras que são muito crentes, eles acham que a gente não é crente. E os caras que não são crentes acham que a gente é muito crente. Então a gente não toca para ninguém, é isso que está acontecendo, né? Mas, às vezes, acontecem umas coisas legais. E alguns anos atrás, a gente foi chamado para tocar na Kiss FM. Quem é aqui de São Paulo sabe que a 89 FM e a Kiss FM, elas disputam o espaço de rádio de rock. E eu adoro, né, meu? Entro no carro e coloco na Kiss FM, porque rádio gospel tá difícil de ouvir, né? Não tem muita coisa que presta em rádio gospel, daqui a pouco eu chego lá. Mas na Kiss FM, os caras tocam lá, AC/DC, Black Sabbath, Iron Maiden. Puxa, nós fomos convidados para tocar ao vivo lá. Aí nós fomos. Quando a gente chegou, os caras, assim, não gostaram muito da gente, não. Para você ter uma ideia, a última música que foi tocada antes do programa que nós participamos começar, foi aquela música do Titãs que diz assim: eu não gosto de padre, eu não gosto de madre, eu não gosto de Deus, eu não gosto de Cristo, eu não gosto de bispo. Você já viu a pedrada, né, mano? Foi a recepção mais calorosa que a gente podia ter. E quem tava lá foi o Branco, acho que é Branco Melo o nome dele, Branco Melo é do Titãs, né? Branco, acho que é Branco. E o cara começou assim, frio, frio. A apresentação da banda fria. E era no estúdio e foi transmitido ao vivo pela rádio, né? E a gente passou assim uma semaninha ensaiando, né? E nós demos o nosso recado. Tocamos nosso rock and roll. Aí na primeiro intervalo, tinha os intervalos do programa, ele já entrou meio com um sorriso assim. Pô, legal a banda, hein? Quando o cara falou isso, eu falei, opa! Daqui a pouco, a gente estava falando do evangelho lá. Não daquele jeito crentez, porque não dá, né? Tipo assim, o cara, boa banda, aleluia, irmão. Xaramaia, não dá, né, meu? Aí você queima o filme. Mas a gente continuou falando do evangelho, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente sabe. A porta se escancarou e a gente saiu de lá muito bem quisto, né? Muito bem, foi muito legal. Porque a arte tem esse poder. Porque a gente levou o rock and roll e a arte, né? E conseguimos fazer isso lá pela misericórdia e graça de Deus. Mas, olha só, pós-modernidade exige credibilidade, tá? A avaliação é feita pela vida em relação ao discurso. Pós-modernidade exige isso. A proximidade das pessoas, ela acontece também através disso, né? As pessoas querem pertencimento, elas querem se encontrar. Por isso, como disse eu no começo da conversa, eu acredito na igreja. O Gito me falou que esse grupo aqui é um grupo de rebeldes, desigrejados e não sei o que lá, mas eu vou falar para vocês, eu amo a igreja, cara, fui criado na igreja, sou fã da igreja. Peço perdão a Jesus pelo monte de besteira que eu já fiz também dentro da igreja, porque qualquer dia eu conto minha história pregressa aí para vocês. Mas eu acredito na igreja como um instrumento de Deus, né? E esse pertencimento é importante para as pessoas hoje. E elas precisam de credibilidade, pertencimento, e elas precisam de algo que toque o coração e as coloque diante de Deus, em contato com Deus. Aí é a arte. Entendeu?
O Resgate lançou umas músicas agora há 30 anos, e uma das pessoas que gosta muito do Resgate, ela é uma apresentadora da Globo News. Então ela está no meio dos globais lá, né? E ela mandou uma música nossa para uma atriz, e a menina falou, puxa, que música legal, que música bacana, tá, tá, tá. Você percebe que tem espaço se a gente souber utilizar isso, né? Então, finalizando essa conversa, primeira parte aqui, a arte é esse instrumento que chega onde o pensamento racional não chega. Não podemos usar no discurso da modernidade uma era pós-moderna. A gente precisa se adequar ao momento que a gente está vivendo. A religião, infelizmente, virou uma caricatura da realidade, né? Dentro dessa realidade que a gente está vivendo, e a gente precisa tomar cuidado para que as pessoas sejam alcançadas por algo que efetivamente fale ao coração delas e não seja rejeitado por elas, como é o que acontece. Precisamos redescobrir a arte na igreja, né? Onde é que estão os pintores, escritores, escultores, desenhistas, projetistas, músicos, dançarinos? Onde é que está o pessoal do cinema? Onde é que está o pessoal do vídeo, do áudio? Onde é que está esse pessoal? Lá na Casa Guarulhos, na Casa da Rocha Guarulhos, eu faço das tripas coração para dar todo o espaço que eu posso dar para a arte dentro da comunidade. É difícil, porque os crentes eles são esquisitos. Eles reclamam que lá na igreja deles não podia tocar. Quando eles vêm para a Casa da Rocha, que pode tocar, eles não querem tocar. Eu não entendo esses crentes, mas eu faço o meu melhor, você pode ter certeza, né? E aí, a missão é desestabilizar. A missão é usar a arte para desestabilizar e chegar ao coração das pessoas. Eu sugiro a vocês que pensem, né, nessas coisas, e caso estejam em comunidades, participem de comunidades, tentem encontrar espaços para isso acontecer e usem a arte, caso, né, você seja artista, para isso acontecer também. Tá bom? Querem parar um momento e fazer perguntas sobre isso ou eu toco o barco, Gito? Diga aí. Ô, mano, eu acho que pode tocar o barco, depois nós perguntamos tudo de uma vez. Eu acho, né? Agora, assim, é meio democrático aqui. Depende da Não, tá cara do bom. povo. Deixa eu olhar para a cara deles aqui. Não, Os caras tá. não... Não É? falaram nada. Então tá bom. Segue a vida? Segue. Então tá bom. Vamos lá. Igreja e cultura. Existe a necessidade de uma associação entre igreja e cultura, entre evangelho e cultura, entre indivíduo e cultura, porque tudo que o homem produz é cultura. Às vezes a gente acha que cultura é só a música, só a dança, só o teatro. Todo o desenvolvimento tecnológico é cultural. Tudo que nós produzimos como seres humanos é cultural. Mas já que a gente está focado nessa coisa de arte, vamos por esse caminho aí, né? Nós temos vários teólogos e gente estudiosa, principalmente nos tempos mais recentes, que enfatizam a importância desse link. Tá? Você tem o Schaeffer, o Tillich, o Stott, o Keller, Lidório aqui no Brasil, o Ed Renekiewicz também, muitos outros, né, que são pensadores do evangelho, pensadores da teologia, que falam sobre isso. O próprio Stott, por exemplo, ele fala uma coisa muito legal no livro A Igreja Autêntica. Ele diz assim que a igreja ela tem dupla identidade, santidade e mundanidade. Santidade é o movimento de separação dos valores dessa era. A gente está aqui, nesse mundo caído, e a gente vive aqui, a gente não foi trasladado, não ganhamos asinhas, nos convertemos, o cara se converteu na igreja e ele vai para a sua mesma casa, conviver com a mesma família, trabalhar no mesmo trabalho na segunda-feira de manhã, tudo igual. O que mudou? O que mudou foi que o seu coração agora é dirigido pelos valores do reino, ou deve ser dirigido pelos valores do reino. Ele está aqui, mas não é daqui. Então é isso que Stott enfatiza como santidade. Mas ele fala de mundanidade. Mundanidade é esse movimento de envio ao mundo, né? A igreja, que tem a tendência de trabalhar mais santidade se isolando em seu gueto, não é um bom caminho, diz o Stott. Outra coisa é que o Keller, no livro Igreja Centrada, diz assim que em vez de criar nossa própria tribo, deveríamos buscar
guiados pelo Espírito Santo, a prosperidade e a paz da nossa comunidade, lugar onde nós estamos inseridos, né? Você há de convir comigo que a igreja tem um grande problema com arte. Ela não sabe, como eu disse no começo da nossa conversa, acho que isso tem mudado, é óbvio, há sinais muito legais de melhoria, mas ainda, na sua grande maioria, a gente tem um problema com isso, né? A gente pouco fala com as pessoas e a gente tem uma subcultura, né? A gente criou um jeito de falar, um jeito de lidar com as coisas que é muito pessoal e muito nosso. A nossa arte não fala com quase ninguém. E a gente tem uma crise muito clara na música cristã, que não tem, me parece, dado sinais de mudança. Tem alguns sinais de mudança, mas não tão grandes como deveria acontecer, pelo menos é o que eu penso, né? A gente está sempre copiando, né? A gente tem hoje a predominância do famoso worship, que eu não tenho problema nenhum com ele, porque a gente tem que ter uma música congregacional. Isso eu acho que é necessário, né? O problema é que essa música congregacional ela é a cópia da cópia, ela fala umas coisas que só a gente realmente entende, e essa adoração comunitária ela está sendo contaminada pela... Contaminada não, ela reflete a nossa teologia. Eu penso que eu aprendi com o pastor Zé Machado que a nossa oração reflete a nossa teologia, né? Você quer saber o que uma pessoa crê? Ouça a oração dela, né? O jeito que ela ora denuncia o jeito que ela crê, o jeito que ela pensa, o que ela pensa, a teologia dela. Eu acho que isso se aplica também à arte. A arte que eu produzo reflete a minha teologia, é óbvio. E o que a gente tem encontrado hoje? Uma arte que reflete essa teologia esquisitíssima, em que o homem ele está acima de tudo, né? Esse antropocentrismo do homem, em que Deus é seu servo e o homem quer que tudo aconteça assim. Agora a gente já está mudando um pouco e indo para uma outra onda. Se vocês perceberem bem, me parece que a teologia da prosperidade, da cura, ela tem perdido força, ainda vai muitas décadas aí, mas eu acho que a gente está entrando numa outra prosperidade, que é a prosperidade existencial, né? Novos nomes da teologia, dessa teologia que predominantemente fala sobre o bem-estar humano, estão aparecendo aí, os caras estão explodindo na internet, né? Mas a gente tem refletido o que a gente pensa. Então, talvez o grande problema da arte na igreja não seja a arte, seja a teologia. Talvez o grande problema seja a maneira como nós pensamos o evangelho como igreja no Brasil, né? Porque a gente não consegue dar espaço para coisas saudáveis dentro da teologia, e a nossa arte expressa isso. Lá na Casa da Rocha Guarulhos, eu faço questão, a gente tem um conselho musical. Não pensa que é uma super igreja, não, tá bom? É uma comunidade para 100 pessoas ali em Guarulhos, mas a gente tem muito cuidado, desde que a comunidade começou. O que é que nós vamos cantar? O que a gente vai cantar? Dá a letra aí. De tanto eu bater nos camaradas lá, eles já aprenderam. Então a gente lê a letra, porque a arte ela tem um poder de formação intelectual e racional, de raciocínio muito forte. Martinho Lutero, um dos grandes trunfos dele na divulgação do seu pensamento ali na época da Reforma foi a utilização de cantigas, de músicas que eram músicas tradicionais da época lá, né? Música de baile, sei lá como é que eu falaria isso. Ele pega aquelas músicas, troca a letra e o pessoal sai cantando e aquilo vai entrando na cabeça das pessoas, e a Reforma, dizem que a contribuição disso para a Reforma foi muito grande. Eu não posso desprezar o poder que a música e a arte, tá bom, tem na formação teológica das pessoas, né? Então, eu acho que o grande problema é isso. Essa pobreza teológica que a gente vive se reflete na arte. E também se reflete o fato de a gente ser a representação percentual do todo, né? Como eu falei no começo, a igreja reflete o que a
o que o nosso país é, e a gente ser um país em que a cultura não é valorizada. Então a arte também é muito brega, muito mal feita, se aceita qualquer coisa, e aí por diante, né? Então, esse é um problema. Eu vou falar um pouquinho do que eu penso sobre a arte fora da igreja. Esse é um pensamento que as pessoas têm dificuldade de enxergar, né? Como é que eu lido com a produção artística fora da igreja? Sem problema nenhum, para mim. Como eu falei para vocês, eu comecei escutando rock muito novo. Todas as bandas de rock que você pode saber, eu já ouvi, continuo ouvindo. Poxa, mas isso aí não é pecado, isso aí não te contamina, isso aí, como é que fica? Bom, primeiro, eu preciso me lembrar que a igreja não detém o monopólio da ação de Deus na terra de jeito nenhum. Deus não está restrito às quatro paredes da igreja. Não pense assim. Deus é Deus. Um Deus que eu controlo, um Deus que eu determino aonde ele vai agir, ele não é Deus. Deus é incontrolável, Deus é transcendente, Deus é Deus, né? Então Deus se manifesta na igreja, nas músicas que são compostas para se cantarem dentro da igreja, não tenho dúvida. Eu acho muito importante a igreja ter momentos musicais. Algumas pessoas acham que na Casa da Rocha só se toca resgate. Aliás, quando a igreja começou, o pessoal achou que a gente ia tocar em todos os cultos, todas as reuniões, é o resgate que vai tocar. Não, canta as músicas de louvor aí, normal, né? Mas a gente toma cuidado, como eu falei. Mas eu não posso ser louco de achar que Deus não pode inspirar um cara fora da igreja. Porque todo bem vem do Pai das luzes. A criação, gente, ela é divina. Ela está contaminada pelo pecado. Ela é afetada pelo pecado. Mas o bem que resta entre nós é de Deus. Eu não posso achar que Deus não inspirou um cara a escrever uma música linda só porque ele está fora da igreja. Ah, mas esse cara bate tambor. Problema dele. Em algum momento, Deus falou alguma coisa no seu coração e aquilo se transformou na arte linda que ele compôs. E que, se analisada corretamente, pode ser um instrumento para alimentar minha espiritualidade, falar comigo. E eu acho que às vezes Deus usa os caras de fora da igreja porque os caras de dentro da igreja não querem ouvir Deus, né? Então, às vezes, Deus acho que põe as predas para clamar, né, meu? Porque os crentes só querem compor umas coisas esquisitas, não quer fazer poesia, não quer fazer uma rima que é boa, não quer ter trabalho, é Jesus com cruz, salvação com unção, é só essas rimas que acontecem. Aí fica pobre demais, né? Aí, de repente, Deus ilumina um cara lá fora da igreja para fazer essa arte. Então, é claro, eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? Eu espero que o Gito já tenha falado qualquer dia com vocês e ele vai falar, se não falou, sobre dualismo, né? A gente ficar separando, isso aqui é santo, isso aqui é sagrado, isso aí é herança grega, isso é herança helênica, né? Que contagia a gente a fazer esse tipo de separação, o que não é bom, porque a gente está no mundo de Deus. Esse mundo, inclusive, ele é sustentado pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus. Eu vou tomar cuidado, né? Eu vou tomar cuidado. Se o cara faz uma música que agride a minha fé, ou que vai contra os meus princípios, poxa, aí não dá, né, meu? Agora, a gente faz essa separação com a música, mas não faz com as séries da Netflix, né? A gente assiste todas. É todo mundo transando com todo mundo. Palavrão, não tem problema, essa série aí é cheia de palavrão mesmo, tudo bem, não tem problema. Essas daí a gente não quer fugir. Mas se a música não fala de Deus explicitamente, e não usa aqueles jargões bem típicos da nossa linguagem evangeliquez, a gente acha que não é de Deus. Então é uma coisa assim meio sem noção que a gente acaba fazendo, né? Eu tive uma experiência, eu nem sempre pensei assim, para quem ainda não sabe, não tem obrigação de saber, claro, eu fui pastor e bispo de uma igreja neopentecostal durante 19 anos. Então eu era bem quadradão mesmo, né? E aí quando eu comecei a estudar, depois que nós saímos da Renascer, que foi lá, depois que a gente saiu de lá, eu comecei a estudar, fui fazer minha graduação em teologia, e essas coisas
que hoje eu falo como coisas que fazem parte do meu jeito de pensar e de viver a minha espiritualidade diante de Jesus, com Jesus, elas não eram assim. Então, quando eu fui aprendendo essas coisas, a gente foi no cinema, eu e a Ana. Saiu aquele filme da Mulher Maravilha, com aquela atriz israelense maravilhosa, né? O filme é a superprodução hollywoodiana, né? E eu estava assim com a cabeça começando a entender o que era cosmovisão, começando a entender algumas coisas. Mano, e aquele filme foi falando para mim das coisas do evangelho assim, uma atrás da outra. Eu só cutucava minha mulher. Olha isso, Ana. Olha o que ela falou. Olha isso, que incrível. Isso aqui tem link. Eu saí de lá arrebatado falando em línguas lá no cinema, né? Porque no meio de um filme de Hollywood eu vi assim, a narrativa da criação, eu vi a narrativa do bem, do mal, uma coisa louca, porque a cultura americana favorece isso, né? Mas a gente pode ter experiência se o nosso coração tiver diante do Senhor e a gente tiver... Oi? Fechou? Abriu? Voltou? Me ouvem? Desculpem, alguma coisa aconteceu aqui. Bom, vamos lá. Se a gente não tiver essa dicotomia, a gente pode perceber Deus. Às vezes demora um pouquinho, tá? Não se cobre tanto. Se você tem uma criação religiosa meio pesada que nem a minha, é meio difícil, mas daqui a pouco você está cantando o Roberto Carlos como se estivesse cantando na igreja, aqueles hinos seu, assim. Você está de boa, percebendo que Deus também trabalha extra igreja, extra muros da igreja, tá bom? Eu apertei para poder chegar até aqui, hein? Corri e deixei de falar algumas coisas, mas eu acho que é isso aí, tá bom? Essas são as coisas que eu queria compartilhar com vocês dentro desse tema. Espero que tenha sido legal. Falou? Vamos lá. Gente, é o seguinte, agora você que está aí, se prepare e não brigue com o seu irmãozinho, irmãzinha, para as perguntas, tá bom? Para a gente continuar trocando ideia com o Hamilton. Se você preferir escrever igual o Abner fez, que ele fez uma arte aqui, que ele acabou de fazer é uma arte, ele escreveu um livro. E eu vou traduzir isso para o Hamilton. Mano, legal. E aí se você não quiser clicar no microfone para falar, você pode escrever igual o Abner fez, e eu ou a Belinha, com as nossas vozes maravilhosas, traduziremos para a pergunta em arte. Mas olha só, além do dilema do relativismo entre os pontos de vista das pessoas nessa pós-modernidade, a barreira maior não se demonstra no individualismo, de privatizações das formas de progresso e desenvolvimento humano. Ainda mais com a dinâmica das redes sociais, com seus algoritmos e bolhas, e por isso de faltar mais relação real senso de comunidade, que inclusive traz graves riscos aos processos democráticos. No nosso lugar como cidadão, fora o sentido de ser da igreja, eu, particularmente, não entendi, mas... Mas, Hamilton, como ele fez essa pergunta para você, mano, e o seu cachê é muito alto aqui, você se vira aí. Bom, vamos lá. Eu acho que não, eu acho que mano? Não, também não, mas vamos lá, vamos junto aqui. Vamos junto, né? Eu acho que o Abner está falando alguma coisa sobre essa coisa de vamos junto aqui, gente. Vamos lá. 1, 2, 3. Ajuda nós aí, Abner. Ajuda aí. Ô, mano, se você responder isso aí, velho, eu vou te dar um puta prêmio. A Leida colocou aqui que a questão é sobre o individualismo. A Leida entendeu. A Leida manja dos Paranauê, mano, porque aí, ela traduz. Vamos ler de novo juntos, mano? Eu acho que não fica difícil, não. Além do dilema do relativismo que você estava falando, né? Entre os pontos de vista das pessoas nessa pós-modernidade, aí parou aí, agora vamos de novo. A barreira maior não se demonstra no individualismo, é uma pergunta dele, né? Das privatizações das formas de progresso e do desenvolvimento humano.
Ainda mais agora, aí já entra tipo um comentário, né? Ainda mais agora com a dinâmica das redes sociais, com seus algoritmos e bolhas. E por isso, de faltar mais relação real, senso, né, de comunidade, que inclusive traz grandes riscos aos processos democráticos. No nosso lugar como cidadão, fora o sentido de ser igreja, agora, Milton, agora eu tô entendendo, mano. Tá bom. Quando ele fala sobre individualismo, sem dúvida, a gente vive na era da individualidade, e ele citou aqui as redes sociais. Puxa vida, junta redes sociais que criam um escudo para a gente expor a nossa opinião sem olhar para o rosto do outro, né? Então a rede social hoje é uma bagunça, né? Você fala o que quer porque você não está vendo ninguém, você não vê a pessoa cara a cara, né? Isso é um grande problema que as redes sociais geraram. Aí a gente tem a quarentena, meu amigo, aí tá todo mundo separado, individual mesmo. Por isso que eu acredito na igreja como um instrumento de proximidade, como um instrumento de relacionamento e como cumprimento do próprio caráter do evangelho, que é estar junto com o outro e desenvolver o relacionamento com o outro. A gente não pode pensar em uma relação divina sem pensar numa relação humana que também é divina, porque o Deus que a gente crê se fez homem e habitou entre nós. E ele veio aqui, vimos a sua glória como a do unigênito do Pai de João, né? Esse relacionamento não pode deixar de existir. Então, sim, é um grande problema o afastamento e a individualização, individualidade exacerbada que a gente vive hoje. Por isso que eu falei, num certo momento da nossa conversa, que o pertencimento, que a proximidade, que a relação vai colocando as coisas, as barreiras para baixo, vai derrubando barreiras para a gente poder falar de Jesus, do amor de Jesus para as pessoas. Sem dúvida nenhuma, ele está certo. É isso aí. Outra pergunta aqui, ó. Boa noite, Hamilton. Qual a sua opinião sobre músicas cristãs que normalmente no mundo são erotizadas, não só com as letras, mas nas danças? Exemplo, funk, né? Qualquer forma de arte pode ser uma ponte para alcançar vidas? Então, eu acho que aí entra aquela questão de a gente ter bom senso, né? Porque a produção artística, a arte, eu não tenho dúvida que foi uma dádiva divina para que o homem expressasse seus sentimentos, se relacionasse com o próprio Criador e se relacionasse entre si. Mas, como tudo, a arte também foi afetada e é afetada pelo pecado. Nós produzimos arte hoje, aliás, nós vivemos hoje num ambiente afetado pelo pecado. Então, eu acho que é saudável a averiguação daquilo que você quer usar para perceber se aquilo é um bom instrumento adequadamente transformado em gospel para falar do amor de Jesus. Algumas coisas talvez não sejam, algumas coisas talvez não caibam, algumas coisas talvez não é porque elas são carregadas já de valores comprometidos pelo pecado, né? Você falou do funk. Eu, assim, não conheço quase nada de funk. Tem uns funk do Rio de Janeiro lá que é só baixaria. Aliás, estou falando do Rio, não é só do Rio, né? Senão daqui a pouco alguém vai brigar comigo. O funk em si, ele tem essa característica de erotismo, de não sei o que lá e tá. Então, eu não sei, talvez tenha que pensar nisso daí, tenha que ver se o formato realmente adequado pode ser usado para se falar de Jesus. Talvez algumas coisas talvez não sejam. Eu acho que a gente tem que ter o bom senso e a tranquilidade de dizer, ó, até aqui dá para ir, daqui para lá já é um exagero, não é? Já é uma coisa que compromete demais e que eu não vou usar. E aí eu digo novamente que é uma questão de bom senso, né? Acho que dá para fazer assim. É o que eu penso, né? Aqui Oba! em cima, pode falar. Pode falar, mano? Hamilton, tinha duas perguntas para fazer, né? A primeira eu queria agradecer, que acho que é a banda que eu mais escuto desde moleque, é o Resgate mesmo. E graças a Deus vocês não são gospel, velho. Muito obrigado por vocês não tocar música gospel. Somos resistentes. A primeira que eu queria te fazer é sobre a outra igreja que você estava, né? Que
hoje tem um pensamento quase que oposto lá da Renascer, que é uma igreja bem neopenteca. E eu queria saber quanto que deu esse start em vocês, de falar, mano, não dá mais para continuar aqui, vamos romper com o sistema, vamos montar a nossa igreja. E a segunda pergunta é sobre reino, sobre evangelismo mesmo, né? Que vocês são bispo, pastor, tudo, e como que vocês conseguem romper essa barreira de rotulação, de ser pastor, de ser bispo, para conseguir chegar naquelas pessoas que estão avessas à igreja, para aquelas pessoas que vocês fazem música, para falar de Deus, sem falar de Deus, né? Para falar do amor sem falar do amor. Como que vocês conseguem chegar nessas pessoas? Legal. Legal. Como é teu nome? Não falei que vocês Everton, escovavam Betão. Oi? Oi, zerou aqui. Eu não entendi seu nome. É Vetão. Vetão. Beleza, então vamos lá. É que tá escrito Bárbara, eu olhei assim, um cara barbudo mesmo, assim. o bar no Tudo celular. bem, tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Bom, nós começamos na Igreja Renascer em 91, quando eu me casei. Uma semana depois, a banda saiu da igreja onde nós estávamos, que é essa igreja batista que eu falei agora há pouco, e o movimento gospel estava começando. É bom esclarecer que o movimento gospel ele começou com uma ideia muito legal. Qual era a ideia? A igreja, o ambiente naquela época era meio parecido com hoje, só as ferramentas que eram outras. A igreja estava fechada em si mesmo, ela tocava só música sacra, né? Órgão, piano. Algumas igrejas mostravam um outro tipo de postura, como a que nós fazíamos parte. Mas, de um modo geral, a igreja era bem vista, era mal vista, assim, não era um lugar de produção cultural, nada disso. A ideia dos líderes da igreja Renascer foi muito legal. Vamos tirar esse nome de música cristã, de música evangélica, vamos pegar o nome gospel, que é lá de fora, traz para cá, coloca as bandas de rock, e nesse aspecto eu acho que a ideia era muito legal. E aconteceu isso. Durante um bom tempo, esse movimento gospel foi muito bem visto pela sociedade. A gente chegou a tocar no Dama-Choque, no Aeroanta. Isso era uma coisa inédita na época, né? Aparecemos na Globo, aparecemos na Bandeirantes, Estadão, Veja, todo mundo querendo saber que movimento é esse. Era muito legal. O problema é que a igreja foi escolhendo um caminho muito complicado. Era uma igreja pentecostal, mas no começo o discurso era bacana, a pregação era pentecostal, mas era legal, as pessoas, salvação, mas aí o dinheiro, o poder, essas coisas foram corrompendo a liderança da igreja, como ela, a Igreja Renascer, é que puxava a carroça desse movimento gospel com as suas rádios, suas coisas todas. Esse movimento foi torcendo, a gente estava lá, nós mergulhamos dentro da igreja e demorou muito tempo para a gente perceber. Se alguém aqui é oriundo de igreja neopentecostal, vai confirmar comigo. É uma coisa muito difícil de você perceber que você está fazendo bobagem, que você não está vivendo evangelho lá dentro. É um evangelho muito atraente, muito bonito para os padrões de hoje, né? Que chama muito a tua atenção. Eles pregam aquilo que você quer ouvir, é a tua necessidade humana sendo pregada por um ungido de Deus no altar. Cara, é tudo que você quer. Só que aí a coisa foi ficando difícil, né? Porque a gente estava dentro do sistema, né? Fomos bispos, pessoas importantes dentro do sistema. O casal foi preso, como vocês sabem, né? Isso não precisa esconder, está nas revistas da época, né? Eles foram presos, isso foi muito complicado. A gente já começou a perceber um pouco antes disso que o que se falava não era o que se vivia, né? Uma dicotomia aí entre diálogo e fazer. E aí o coração foi se desligando. Não foi uma coisa assim, acordei, opa, vou embora. Foi um processo que demorou bastante tempo. De 2006 a 2010 foi esse processo, para você ter uma ideia como demorou. Porque primeiro a gente achava, esse processo quando acontece, ele tem umas fases. Primeiro você acha que você está errado. É um processo de autoacusação.
cara, tá todo mundo certo, eu que tô louco, esse cara é ungido de Deus mesmo, essa mulher, ela é uma anja, né? Eu que sou o demônio, eu que tô enxergando errado. Isso daí demora, você fica dialogando com você mesmo. É uma briga. Aí você percebe que não é só você, tem mais alguém pensando igual. E então esse processo é meio chato. Então, a partir desse momento, a gente foi escolhendo o nosso caminho, e em 2010, o Zé Bruno, que era o segundo homem da instituição, né, da igreja, era deputado estadual na época, rompeu, e a gente junto, né, e aqui em São Paulo eles saíram imediatamente. Eu tive que ficar um pouco mais de tempo, porque eu estava lá em Pernambuco, eu morei 12 anos lá no Nordeste, e ficando lá em Pernambuco eu tinha problemas com escola de filho, para onde eu vou, o que eu vou fazer da minha vida, era uma mudança muito radical, mas logo depois eu me desvencilhei também, e só não me desvencilhei junto com eles por causa dessas coisas, porque o coração já tinha ido, e aí foi, tá? Então não é assim, foi um processo, né? A gente foi percebendo. Aí, depois que a gente começou a Casa da Rocha, a gente foi estudar teologia, e a gente foi rever os nossos princípios batistas. Como eu falei, eu sou de uma origem batista e os demais da banda também, né? Inclusive, a banda começou numa igreja batista. E a igreja batista tem uma teologia bacana demais, né? Fundamentada demais no texto bíblico. Então, não foi difícil. Aí nós fomos estudar, nos graduamos em teologia e continuamos estudando até hoje, né? Buscando a realidade do reino e o texto bíblico como regra de fé absoluta em tudo que a gente crê, prega, pensa e a forma como a gente vive na comunidade. Bom, sobre a segunda pergunta, a gente, quando saiu da Renascer, a gente já se livrou de uma série de coisas que nós percebemos que eram maléficas para o desenvolvimento da nossa espiritualidade e para o relacionamento com as pessoas na comunidade. Então, na Casa da Rocha, as pessoas podem me chamar de pastor, se tiverem essa necessidade, mas podem me chamar de Hamilton ou me chamar de Mito, porque meu avô me apelidou de Mito quando era criança. A gente não tem, assim, a gente tenta se desvencilhar de qualquer tipo de apego a poder, a nome, a nomenclatura e a coisas do tipo, né? Isso já está no nosso jeito de ser. Eu entendi que a tua pergunta é a seguinte: se o fato de nós sermos pastores não prejudica essa forma da banda tocar para fora da igreja e falar de Jesus, se isso não é uma barreira. Confirma isso aí a tua pergunta? Ok. Então, eu acho que alguns momentos pode até ser um instrumento de curiosidade das pessoas, né? Uma banda de 4 pastores, como é que é isso? Ex-bispos, né? Essas coisas assim. Eu acho que até certo ponto pode ajudar em alguns aspectos, né? Agora, se houve algum tipo de resistência, as pessoas não falaram para a gente, então eu não sei. Se alguém, tipo assim, não dá para chamar esses caras aí para tocar porque eles são 4 pastores, pô. Aí eu não sei se aconteceu. Mas quando as pessoas têm contato com a gente, volto a falar do exemplo da Kiss FM, nosso jeito brincalhão, nosso jeito descontraído, tranquilo de ser, eu acho que rapidamente tira, né, essa ideia que as pessoas da sociedade têm a respeito do pastor. Porque pastor é tudo ladrão, né? Você imagina como é que eu vivo, gente, porque eu sou músico e pastor. Vagabundo e ladrão, né? Eu sou os dois, né? Então fica difícil. Mas quando os caras convivem com a gente, a resistência acho que baixa e a gente não tem muito problema com isso, não. Acho que é isso aí. Falou? Obrigado pela pergunta, muito legal. Vou ler uma pergunta / comentário que ficou aqui para cima, da Andresa. Ela colocou assim: mas só é instrumento de evangelismo a música, o teatro e a dança evangélica? Aí eu interpretei que agora começa o comentário. A arte tem sido tão repudiada por grande parte das igrejas. A arte fora das dimensões evangélicas acaba sendo muito demonizada. Acho que foi isso. E a pergunta qual foi mesmo? Só é instrumento de evangelismo a música, o teatro e a dança evangélica.
eu acho. Ah, todo tipo de manifestação artística pode ser um instrumento de evangelismo. O cara pode fazer um grafite super lindo e, de alguma forma, remeter isso a, ao Criador, ao Eterno, né? Porque eu volto a dizer que toda beleza e todo bem vem de Deus. Não se engane quanto em relação a isso. Toda beleza e tudo que é bom vem de Deus, produzido pelo crente ou não. Se é produzido pelo crente, pode sim, eu faço sempre esse sinal aqui para falar sobre sinalizar o reino. Pode sinalizar o reino, né? Pode despertar as pessoas. Puxa, que legal isso aqui. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é um versículo que está na Bíblia. O cara conseguiu traduzir no grafite João 3,16. Sei lá, pode ser, né? E aí isso pode ser um instrumento para perturbar, desestabilizar a pessoa e fazê-la ter interesse pelo evangelho, né? Sem desprezar nunca a ação do Espírito Santo em cima disso, porque a arte não é nada em si mesma, mas ela é um instrumento de Deus e usada por Deus, né, no sentido do evangelismo, é claro, e sendo usada por Deus, ela pode alcançar as pessoas, é assim que a gente pensa. O Resgate gravou uma música agora chamada A Dor, que foi feita na pandemia, na quarentena. O Zé teve uma inspiração, aquele momento de muita dor que a gente ainda está vivendo, mas no começo da quarentena foi tudo muito assustador, né? Infelizmente a gente parece que já está se adequando a isso, mas enfim. E o clipe dessa música tem imagens de um artista gráfico, um artista plástico chamado Leonardo Asprino. Perdão, ele é lá da Igreja do Zé Bruno. E tem uma arte, mano, assim, o jeito que ele faz a coisa é muito linda, né? E eu percebi que algumas pessoas, para quem eu mandei o link, tal, amigos meus, músicos, tal, comentaram, meu, como esse cara desenha bem, como ele traduz bem o que vocês estão falando, né? Então, além da música, você pode usar, penso eu, que não há limites, né? Não há limites. A igreja impõe limites. A igreja não gosta muito disso. É difícil você ver uma exposição de artes plásticas na igreja, né? Muito difícil você ver sei lá, estou pensando aqui, a grafite, é difícil você ver uma exposição de grafite na igreja, sei lá, a igreja tem seus preconceitos com relação a isso, mas na minha cabeça qualquer tipo de arte pode ser usada, eu penso assim. É isso. Ó, Milton, vou lendo todas as perguntas aqui, viu, mano? Ó, Vai lá. peraí. Deixa eu ir para as polêmicas primeiro, que é mais legal. Meu irmão é músico, vai tocava derrubar na igreja, mas afastou-se, pois não aceitavam que ele tocasse profissionalmente na noite. Como lidar com essa situação? Bom, é louco isso, né? O cara que é advogado se converte e continua defendendo o bandido. Às vezes defendendo, inclusive, o bandido que tinha que ser punido, mas é o trabalho dele, ele vai lá e defende o bandido, né? O médico não precisa deixar de ser médico para fazer o que faz. Ainda que ele tenha aprendido a medicina com os maiores ateus, porque dentro do meio da medicina o que mais tem é ateu. Ele teve aula com um monte de gente que não crê em Deus, ele ouviu um monte de bobagem na formação dele durante 10 anos lá para ser médico, aí ele se converte e ele continua sendo médico, né? Eu sei que existe um problema moral com relação à arte e à música, principalmente, né? Então, o cara, ele vai ser músico e ele vai tocar na noite. O que ele faz? Bom, ele seleciona, como qualquer profissional, como qualquer cristão que exerce uma profissão, tem que selecionar o que faz, né? Então, um médico que se presta a fazer aborto, e ele não, se ele é cristão, se ele fazia isso, ele vai parar de fazer, né? Se ele é advogado e defendia bandido, de repente o cristianismo agora, de repente, fala para ele largar os links dele com o tráfico e se tornar, sei lá o quê, um advogado de outra área. Ou seja,
o cristianismo molda o meu jeito de exercer a minha profissão. Eu penso assim, né? Aquele que roubava, aquele que matava, aquele que mentia, não faça mais isso. Isso recai sobre a minha atividade profissional. Um músico que é músico, ele vai exercer a sua profissão através de um caminho que seja cristão. Então, se antes ele tocava num prostíbulo, puxa vida, não dá mais para eu ficar aqui. Jesus me ajuda, eu tenho que levar o pão para minha casa, mas não aguento ficar nesse lugar aqui. Não dá. Né? O cara que cantava sobre dar uma baixadinha e não sei o que lá, o cara que cantava funk, tocava no... Ele vai procurar encontrar o seu caminho para exercer a sua profissão, porque ele é músico, é o que ele aprendeu, é o que ele sabe fazer de um jeito saudável. Se a igreja abrir espaço para ele tocar dentro da igreja e ser remunerado profissionalmente por isso, que legal. Mas a maior parte não consegue, né? A gente na Casa da Rocha, lá em Guarulhos, não tem condição de manter os músicos. Aí eu falo para o cara fazer o quê? Parar de ser músico? Se a única coisa que ele faz é isso, ele pode tentar dar uma aula, ele pode tentar utilizar o seu conhecimento técnico para diversas situações. E o que ele tem que fazer é achar um jeito de exercer a sua profissão de forma cristã, onde o cristianismo fala primeiro, assim como qualquer outra profissão, é o que eu penso. Então, o cara pode tocar? Pode. Né? Deve, porque é o que ele sabe fazer, senão ele vai deixar de levar o pão de cada dia para casa. Eu acho que ele vai, através da sua hipocrisia, estar pecando mais do que se estivesse tocando em algum lugar. Acho que é assim. É nóis, mano. Ó, peraí, que o povo comentou aqui e eu perdi a pergunta. Beleza. Ó, o João fez uma pergunta legal. Há um link forte entre o que você falou e o livro Icabod, do Rubem Amoresi. Já leu esse livro? Já li. Legal. Após a pós-modernidade, você acha que vem o quê? Ele sugeriu o Apocalipse? Provavelmente. Olha, o Apocalipse já começou, né, irmão? O Apocalipse começou na ressurreição de Cristo. Todos os sinais estão acontecendo a partir da própria ressurreição de Cristo, né? Mas eu não sei o que vai acontecer, não. Já estão falando que a gente está vivendo como é que era o nome que me disseram esses dias aí? Pós-cristã, era pós-cristã, acho que é isso, uma coisa assim, né? É o mundo... Quando João fala que o mundo jaz no maligno, a palavra grega usada ali, que eu não lembro agora qual é, a tradução mais correta é jazendo. Ele está sendo enterrado. Porque quando no português a gente pensa assim, jaz, acabou, né? Jaz é o cemitério lá, é a tumba, é a sepultura. Mas a interpretação grega melhor é de uma ação que está acontecendo. Então esse mundo ele está sendo enterrado, né? Ele tá se comprometendo cada dia mais com o sistema. Aliás, a palavra mundo no Novo Testamento é cosmos, que é melhor traduzida por sistema. É que no texto bíblico ia ficar esquisito, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o texto bíblico diz para a gente mundo com o sentido de sistema, e às vezes diz mundos, criação. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisinhas no texto bíblico. Mas o que eu imagino é que a parada vai ficar cada vez pior. Né? O homem acreditando mais e mais em si, o homem sendo cada vez mais individualista, antropocêntrico e essas coisas loucas que a gente está vendo aí. A era da internet vai explodir, porque essa quarentena mundial que a gente está vivendo enfiou todos nós dentro do computador, a gente só vive agora dentro do computador. Eu sei lá o que vai acontecer, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Mas estejamos firmes, acho que é isso aí. Amém, mano. Ó, agora a galera tá empolgando aqui porque tá no final. O povo manda pergunta. Deixa eu ler mais uma aqui que ficou para trás, da Mirelle. Ela diz assim, boa noite. Sobre as músicas ditas cristãs, entre aspas, né? Como ter o cuidado da linha tênue do ser artístico e a proposta real do evangelho? A música ou arte não precisa revelar o divino e alcançar vidas? Sim, mas como é que a gente faz isso?
a gente faz isso sendo a gente. O Evangelho não nos desumaniza. Cuidado com essa ideia de sair desse mundo, né? O Evangelho, Jesus é o humano perfeito e ele é o nosso exemplo. A divindade de Jesus é percebida na sua humanidade absoluta. Então, eu não posso pensar que fazer arte para alcançar alguém, eu vou ter que deixar de ser quem eu sou, falar o que eu expressar os meus sentimentos. Se é essa pergunta, eu acho que esse é um grande equívoco, né? O que é que eu produzo com a arte que eu produzo? Aliás, o que é que eu apresento com a arte que eu faço? Quem eu sou? Agora, é claro que essa pergunta sua também leva a gente a pensar que talvez você esteja falando sobre essa coisa da exaltação, da fama. Se for isso, a gente tem que tomar cuidado para não se esquecer que tudo é vaidade, já disse Salomão, né? Então, tudo é vaidade. E eu tomei posse desse versículo aí e traduzi para hoje como é tudo pose. Tudo é pose, né? Tudo é vaidade. Então tem que se tomar cuidado, porque o coração do homem é corrupto. Mas se a gente está aliançado com Jesus, fortalecido nos nossos valores da nossa espiritualidade, a gente interpreta o carinho das pessoas como reconhecimento do trabalho e faz o máximo para que aquilo glorifique a Jesus, né? Eu nunca tive muito problema com isso, assim. Não que eu seja o homem perfeito, longe de mim, mas eu sempre percebi que a fama, o glamour do mundo gospel, isso para mim é uma papagaiada, assim, uma bobagem absoluta, né? E louco é aquele que se apropria de alguma coisa que Deus deu para que ele seja instrumento de Deus aqui na Terra, para só se autofavorecer. Eu acho que digno é o trabalhador do seu salário, o músico tem que ganhar o seu cachê, o seu trabalho, tem que ser remunerado, mas eu não posso fazer disso o alvo principal e não posso fazer disso alguma coisa que iniba a ação principal, que é o evangelismo, né? Então o Resgate vai tocar, vou falar aqui para vocês, a gente cobra milhões de cachê. A gente cobra, ninguém paga, mas a gente cobra, né? A gente cobra um cachezinho lá. O pastor paga se puder, do jeito que puder. A gente negocia, faz o melhor. Eu tenho uma casa, tenho uma família para sustentar, não é meu rendimento principal. Mas se eu fizer disso e me perder, né, por causa disso e colocar essas coisas em primeiro lugar, acho que aí a gente se perde e perde o foco da coisa e complica, né? Acho que é por aí. Não respondi nada, Posso né? fazer uma observação? Até duas. Sobre a questão da arte, que eu estava aqui pensando enquanto você falava. Eu acho que a arte, a função da arte, eu acho que vai além de só revelar o belo. Eu acho que ela tem uma função muito importante também na construção do pensamento crítico, em provocar reflexões. Então, em alguns momentos, a arte está ali para tensionar. E Jesus fazia isso o tempo todo, né? Dialogando com as figuras e com o que fazia parte do cotidiano daquelas pessoas. Então, eu acho que, às vezes, a igreja perde muito quando cria esse preconceito em relação à arte e o poder que ela tem de desconstrução, né? E de construção também. Eu acho que esse pensamento crítico falta muito dentro da igreja. Eu acho que é por isso que a gente tem uma visão da arte tão empobrecida também. E aí eu acho que isso se manifesta de formas claras, assim, em vários momentos. Por exemplo, quando a gente teve aquelas exposições queer no ano passado, retrasado, que deu um frisson danado, né? Que aí tinha todos os tipos de manifestos de cristãos contra aquilo. Você não precisa concordar com aquilo, mas você não está ali no poder de interditar a manifestação artística do outro, né? Que está ali para provocar reflexões, e reflexões que eu acho importantes e necessárias, que eu acho que Jesus faria aqui hoje. Então, assim, só pontuando, que eu tenho a impressão que a igreja nega muito esse olhar de crítica, de construção do pensamento que a arte proporciona. E com isso a gente perde muito, né? E se torna intolerante, eu acho, como essas várias manifestações de intolerância, né? Caroline, obrigado
perfeita a sua posição. É outro aspecto da música que eu acabei não abordando aqui, da música não, da arte, né, como de modo geral, ela é sempre contestadora, né? A arte tem esse papel contestador e isso acontece, penso eu, que o artista ele tem uma sensibilidade de percepção do mundo que o cerca diferente, né? E ele consegue traduzir aquilo na sua arte. Então, você está certa, Jesus sempre foi um opositor ao sistema, e eu acho que cabe ao artista cristão também fazer isso. Eu acho que de alguma forma o Resgate nos últimos anos tem feito isso, combatendo ou denunciando o sistema religioso proposto, né, na maior parte da nação do nosso país, né? E a gente tem esse aspecto apologético, a gente tem esse aspecto profético nesse sentido, e falta realmente perfeita a tua colocação, falta muito isso à igreja, né? Exaltar o belo, fundamental, mas criticar o sistema em que a gente vive, apontando, obviamente, o evangelho como saída, porque não vale só criticar, né? Dar a saída é bom também, mas às vezes só criticar também vale. E contestar o próprio sistema em que a gente está inserido, né? Religioso, duro, cabeça dura, fechado demais, essa coisa toda. Perfeito, obrigado pela contribuição, muito legal isso aí. Muito bom. Hamilton, meu velho, vou emendar duas aqui e a gente tá Vai. indo pros finalmente. Tá bom. Porque senão a gente não termina, beleza? E as duas aqui é pra você cair da cadeira, ó. Ai, ai. E eu gosto delas também. Primeira da lei, ela diz assim, olha, eu tenho um filho trans totalmente artista e na minha comunidade ele tocava. Mas quando veio à tona, né, foi proibido. Mas tudo bem se quisesse fazer café? Como acho que funciona essa ideia? E já vou emendar na do David, que é parecida, né? Qual é a sua percepção sobre a relação entre arte, sexualidade e gênero na igreja? Quantos homossexuais e trans são impedidos de manifestar sua sensibilidade por meio da arte devido à LGBTfobia? Olha, esse é um assunto que eu piso em ovos. Mas eu piso em ovos porque ele envolve muita dor, né? Ele envolve muitos corações, né? Eu concordo com algumas coisas que eu ouvi algum tempo atrás, de que esse talvez seja um dos assuntos mais dolorosos da situação humana, né? Em alguns aspectos. Então, eu tenho muito respeito, muito cuidado quando eu penso nessa situação. A igreja, ela deve ser um celeiro de recepção para as pessoas, né? Um lugar aberto de recepção para as pessoas. A gente não sabe fazer muito bem isso, porque eu acho que o crente de um modo geral, ainda tem muitas dificuldades com isso. Eu sou de uma criação mais ortodoxa e tradicional, e nessas igrejas que eu falei, que eu frequentei e tal, a questão da homoafetividade, e eu tomo super cuidado com as palavras que devem ser usadas hoje, né, para não falar alguma coisa que não deve ser dita, mas ela nunca foi muito bem tratada. E ela continua tendo, a igreja brasileira continua tendo dificuldades com isso. Eu acho um grande dilema para a igreja e para o pastor lidar com pessoa que apresenta essa forma de viver, digamos assim, dentro de uma comunidade que biblicamente tem um caminho oposto a isso. Eu teria muita dificuldade de lidar com isso. Estou abrindo meu coração para vocês aqui. É claro que dentro da igreja tem gay, dentro da igreja tem lésbica, dentro da Casa da Rocha provavelmente tenha. Mas a partir do momento que a gente não sabe, não mexe com a gente. Porque aí a gente está falando de um comportamento que mexe com moralidade, essa coisa toda, né? A partir do momento que isso se torna explícito, eu não tive essa experiência no meu pastorado. Olha que eu tenho 25 anos de pastor. 25 anos. Né? Uma boa parte dele, a maior parte dele dentro do movimento neopentecostal.
E quando isso se apresenta dentro do movimento neopentecostal, aí é o seguinte, aí é, né, hora que é demônio, sai e acabou e vai embora, não tem espaço mesmo. Nesse novo momento da casa, da minha espiritualidade, com a Casa da Rocha Guarulhos, eu tive uma experiência só, que foi assim muito interessante. Eu percebi que um casal, rapazes, vinham na igreja. A gente tinha começado a igreja lá. E eles vinham juntos. E assim, não tinha como não perceber que eles eram namorados ou qualquer coisa do tipo, né? E eles vinham e voltavam, e voltavam. Todo domingo a domingo eles voltavam. E um dia, o líder do teatro me procurou e ele falou assim, o Hamilton, eu tô com um problema. Aquele casal, eles querem trabalhar no teatro, eu preciso falar com você, eu não sei o que eu falo, não sei o que eu faço. Falei, tá bom, vamos marcar um dia para conversar. Isso foi num domingo de manhã, olha que coisa louca. Eu estava pregando sobre Gálatas, acho que Gálatas, ou Efésios, não lembro bem. E a gente prega bastante lá na casa em sequência do texto, né? Às vezes tematicamente, mas frequentemente a gente pega o texto cabo a rabo e vai versículo por versículo estudando a Bíblia aos domingos, né? E aí esses meninos vieram, o casal estava lá de noite. E quando eu preparei a pregação durante a semana, seguindo o texto, era um texto que falava sobre sexualidade. E chegou naquele dia e eu preguei sobre sexualidade. De manhã, o cara tinha me procurado e falado que eles queriam participar do teatro. Quando eu preguei sobre sexualidade à luz do texto bíblico, eles nunca mais voltaram para a igreja. Então eu nunca tive esse tipo de incidente diante de mim. O que é que eu faria com alguém assumidamente homoafetivo que procurasse um trabalho dentro da igreja e quisesse trabalhar dentro da igreja? Eu ia chamar meu conselho e ia falar, gente, me ajuda aqui que a gente tem essa situação. Eu não sei o que faria. Porque o evangelho, ele contempla a ideia da heterossexualidade. Absolutamente. Eu não tenho como pensar de outra forma diante do texto bíblico. Eu estudo grego. E todas as tentativas de pessoas a colocarem essa ideia de que o texto bíblico, de alguma forma, aprova a homossexualidade como uma prática a ser vivida, é desmontado na análise do grego. Calma lá que eu vou completar o que eu vou dizer. Então, é alguma coisa que deve ser encarada como qualquer outro tipo de problema que o ser humano tem na sua natureza caída. É tão problemático quanto o homicídio, é tão problemático quanto a traição, é tão problemático quanto o roubo, é tão problemático quanto a mentira. É pecado. Se é pecado, é alguma coisa que a gente deve combater na nossa natureza humana e fugir disso. Isso não significa que eu vou orar pelo cara e ele vai ser liberto disso. É muito mais complexo que isso, penso eu. Nosso papo não é nem disso, né? Mas vamos lá. Eu não acredito que dá para a gente fazer uma oração e vai sair um demônio, salvo casos específicos em que isso pode acontecer também. Mas a coisa é muito mais profunda, tem aspectos psicológicos, aspectos emocionais envolvidos muito sérios. Se ninguém descobrir o que é, não espere que eu descubra. Aí, de repente, o cara se converte. Imagine aquele casal lá. Vamos supor que eles ficassem. E eu tenho amigos que já passaram por isso. E aí eles dizem, Hamilton, a gente precisa ter uma conversa com você. A gente tem pensado, desenvolvido a nossa espiritualidade, olhando a Bíblia, a gente entende que não dá mais para viver assim. E a gente quer seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Mas a gente quer ficar aqui na igreja. É só uma suposição, tá? A gente quer ficar na igreja, ou um deles, ou os dois, ou um deles. Essa pessoa lutando contra isso, mas lutando contra isso, buscando uma
abstinência com relação a isso, mas ainda encarando a sua carnalidade que o empurra para isso, poderia estar dentro da igreja, vivendo comunitariamente? Sim. Porque seria como um viciado em drogas que se converte. Eu tenho lá na casa, eu tenho gente que é alcoólatra, e o cara de vez em quando cai, e ele trabalha na igreja com os outros. Mas há uma percepção de que ele quer mudar, porque o evangelho aponta para essa mudança. Então, dentro desse aspecto, acho que seria interessante e possível uma convivência e envolvimento dentro da comunidade. Mas é uma situação muito delicada e eu trato isso com muito respeito, muito cuidado, e são situações muito pontuais, né? Não tem cartilha para isso, né? Tem que ser assim para todo mundo. Cada caso é um caso, tem que se pensar muito, orar muito. Mas realmente o pessoal da área LGBT e aquele monte de letras que agora eles colocam depois, né? Eles têm uma sensibilidade muito bonita, artística, é muito legal. É uma coisa para a igreja pensar, verdade. Vocês me colocaram uma sinuca de bico agora. Faz parte, mano. Para ferrar você aí, porque também esse assunto pode um pouco da parada da arte, né? Mas especialmente por conta da questão de que são artistas mais proibidos, né? Poxa, é muito complicado mesmo conversar disso. Mas vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se não, só tem os comentários da arte. Da arte. Então, acho que é isso, gente. Se você, por acaso, tiver alguma pergunta, você tem 2 minutos para fazê-la enquanto... Opa! O microfone está ruim, né? Agora ficou melhor. Você tem 2 minutos para fazer e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Enquanto isso, deixa eu só ver que o pessoal me mandou uma pergunta antes de começar a aula. Deixa eu só achar ela aqui nas minhas anotações. Tá. Ô, Hamilton, vocês da banda já tiveram oportunidade de tocar com uma banda que não seja, com um grupo que não seja cristão? E como foi a convivência? Como foi a convivência com essa galera? Cara, é que você fez essa pergunta para o cara errado. A minha memória, ela é um 286, sabe? A minha memória assim, é péssima. Então, eu sei que já, mas eu não lembro agora em que ocasião que foi que nós já tocamos com um pessoal que não é cristão, assim. Eu precisaria ter a ajuda do Marcelo para me lembrar aqui para dar esse feedback para vocês. Porque 31 anos tocando, né? A gente já tocou de tudo quanto é jeito, já tocamos em trio elétrico, já tocamos em aniversário, já tocamos em tudo quanto é coisa. E algum festival, sim, a gente já tocou e foi tranquilo. A galera tem respeito, não tem problema com isso, não. Mais ou menos aquilo que a gente costuma dizer, quando eu falei sobre a Kiss de novo, é que quando você chega com uma arte competente, bem feita, né? E, modéstia à parte, eu acho que nesse aspecto o Resgate se vira bem, o cara ouve, o cara, ainda que ele não concorde, ele, o som é legal, tal, fica por aí. Sem problema nenhum, sem dificuldade. Ô, Bela, me salva aí que eu não estou conseguindo ouvir aqui e responder ao mesmo tempo. Meu trem aqui deu um piripaque. Eu acredito que seja isso. Não tem mais perguntas. Queria agradecer você, Hamilton, pela aula, pelas palavras, pelas ideias. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Não sei se mais alguém quer falar com você. Alô, som. Tô te ouvindo. A gente está te ouvindo, Gito. Foi mal contestar no meio da... É isso.
Alguém mais Beleza, então. alguma coisa? Hamilton, meu velho, obrigado, viu, cara, por Valeu, você bonitão. disponibilizar com a gente, disponibilizar seu tempo aí com a gente, Tamo aí. das 9 até agora. Obrigado por você repartir aí o coração Show de e bola. falar das coisas que você crê, tem vivido, especialmente da arte, né? Obrigado, viu, mano, pelo Valeu. teu privilégio, pelo teu carinho, e é privilégio para nós poder contar com você aqui, viu, velho? Foi todo meu esse privilégio, obrigado. Deus abençoe vocês na caminhada aí com Jesus, no desenvolvimento da espiritualidade de vocês. E chamou, a gente aparece, fica tranquilo. Valeu, Gitor. Obrigado, gente. Boa noite para vocês, viu? Obrigado mesmo. Valeu, valeu. Deus abençoe, mano. Gente, antes de vocês saírem, o Hamilton vai sair, mas a gente tem algumas coisas a comentar aqui. Dito, você pode começar. A primeira é que a gente vai ter aula dia 8 e não dia 7 de setembro. Vai ser na terça-feira e não na segunda. Porque se você tiver a oportunidade de viajar para dentro do seu quarto, porque não é legal que você saia nesse tempo de pandemia, mas pelo menos é feriado. E se a tua família for jantar, vocês jantam na paz.